Vamos lá para mais uma questão, questão 55, da parte elétrica de física, beleza? Vamos lá. Vamos ler primeiro o que ele está pedindo e depois ler o textinho, não vai mudar muita coisa nesse caso aqui. Mas vamos lá. Se essa lâmpada for ligada na rede 110, o que acontecerá? Vamos ler aqui. A rede elétrica de uma residência tem tensão 110 volts e o morador compra por engano uma lâmpada incandescente com potência nominal de 100 watts e tensão nominal de 220 volts. Beleza? Daí ele pergunta o que acontece. Tem várias coisas aqui. Vamos primeiro aqui fazer uma análise e depois já respondemos a questão. Eu vou fazer uma análise mais teórica e depois a gente faz a análise bem detalhada para você ir entendendo como é que funciona a parte elétrica, beleza? Então, como é que a gente poderia resolver a questão? Seguinte, já te falei aí que é importante a gente lembrar duas fórmulas, entre outras, né? Duas que são bem importantes são essa aqui. U igual a R vezes I, tensão igual a resistência vezes corrente elétrica, né? Ou URI, o pessoal costuma lembrar assim, né? E π, potência igual a corrente vezes tensão. Beleza? Beleza. Nesse caso aqui, o que vai permanecer constante? A tensão vai mudar, né? O U vai mudar. A corrente, será que vai mudar? Talvez. E a potência, será que vai mudar? Talvez. Eu sei que a resistência não vai mudar, porque a lâmpada em si não vai mudar. Beleza? Então a resistência vai ser constante. Daí agora a gente vai fazer as análises. Constante, ó. Por que ela é constante? Porque a lâmpada vai ser a mesma, beleza? O que vai mudar vai ser a tensão, no primeiro caso aqui, né? Então vamos lá. Ó. Fazer em vermelho mesmo. Então, se o R ficar constante, a tensão que era 220 foi para 110, ou seja, diminuiu, a corrente vai diminuir também, porque eles são diretamente proporcionais. Aqui está, digamos, multiplicando aqui e aqui também. Se eu aumentar a corrente, a tensão, vai aumentar a corrente. Se eu diminuir a tensão, vai diminuir a corrente. Beleza? Só um parênteses rapidinho. Quando que ele é inversamente proporcional? Por exemplo, o período e a frequência. Em questão de movimento circular uniforme, né? Ou de oscilação, entre outros aqui. Isso aqui é inversamente proporcional, porque um está sendo dividido aqui, está dividindo a outra parte da equação, beleza? Isso aqui vai ser só um exemplinho aqui, inversamente proporcional. Ou seja, quando eu aumentar um, o outro diminui, e vice-versa. Se eu diminuir um, o outro aumenta, beleza? Mas quando está assim direto, eles são diretamente proporcionais, tranquilo? Então, eu sei que a tensão era 220 volts e caiu para 110, certo? Então a corrente vai cair também, beleza? Se a corrente cai e a tensão também cai, a potência também vai cair, porque eles são diretamente proporcionais também. Beleza? Você pode fazer essa análise aqui, demorei um pouquinho ali, mas você pode fazer essa análise mais rápido que eu aí, com certeza na hora da prova, né? Então vamos ler as alternativas. Lembrando que depois eu vou fazer as contas aqui para você ver como é que funciona, beleza? Vou fazer a questão agora e depois a gente vai para a parte mais devagar, mais demorada. Então vamos lá. A lâmpada brilhará normalmente, já está errado, porque ele vai ter uma potência menor, uma corrente menor, né? Mas como a tensão é a metade da prevista, a corrente elétrica será o dobro da normal. Não, meu amigo, ele vai diminuir a corrente. A gente já analisou isso aqui em cima, né? Beleza. A lâmpada não acenderá
pois ela é feita para trabalhar apenas com tensão 220 e não funciona com tensão abaixo dessa. Nada a ver também. Ela funciona, você pode testar aí na sua casa. Só fazer isso, né? Botar a de 220 numa 110. Se você fizer o contrário, ela vai queimar, meu amigo. Beleza? Porque a corrente vai ser muito maior do que ela aguenta. A lâmpada irá acender dissipando uma potência de 50 watts. Não calculamos ainda, né? Pois como a tensão é metade da esperada, a potência também será reduzida à metade. Bom, não fizemos essa conta ainda. A lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também será menor e a potência dissipada será menos da metade da nominal. Bom, essas aqui estão falando a mesma coisa em relação à potência, né? Mesma coisa não, mas estão falando que a potência vai diminuir. Então essa poderia ser e essa poderia ser, beleza? A lâmpada queimará, pois como a tensão é menor do que a esperada, a corrente será maior, ultrapassando a corrente para o qual o filamento foi projetado. Está errado, a lâmpada não queimará, ela queimaria se fosse o contrário, né? Só se fosse o contrário, e a corrente não vai ser maior também. Beleza? Ficamos com essas duas alternativas. Vou tentar te falar aqui, ó, por que ele não vai ser metade. Só na parte teórica ainda, que era 100, ele falou que vai ficar 50 potência. Por quê? Se eu dividir essa parte aqui por 2, então aqui vai estar metade, e aqui eu vou diminuir também, ele é diretamente proporcional, então ele vai ser menor que a metade. Então, essa parte ficou um pouquinho mais difícil de entender, mas o que está correto aqui é a letra D, beleza? Ele vai reduzir mais do que a metade a potência. Na parte teórica vai ficar um pouquinho difícil de visualizar, mas se você quiser acompanhar agora a resolução numérica dessa questão, acompanha e vem comigo aqui que a gente vai fazer essa resolução, beleza? Beleza, vamos lá. Sabemos disso aqui, né? Então, tranquilo. Vamos fazer primeiro para potência de 220. Aqui, ó, potência igual corrente vezes U, tensão. Potência 100, corrente é o que eu quero saber, e tensão 220 volts, né? Opa! De vez em quando acontece isso aí. 220 volts. Então, tá multiplicando, vou passar dividindo. 100 dividido por 220, posso cortar um zero com zero. Corrente vai ser, posso simplificar por 2 aqui também, vai ficar 5 dividido por 11. Daí eu não consigo mais simplificar, porque os dois números são primos, beleza? Isso aqui, ampere, é a unidade de corrente elétrica, tá bom? 5 sobre 11 ampere. Beleza. Eu sei que a resistência é constante, né? Então eu vou achar a resistência dessa lâmpada, ainda usando o 220, que ele me deu os dados, né? Então vai ficar 220 igual a resistência vezes 5 sobre 11. Por que eu deixei sem dividir aqui, sem fazer essa divisão? Porque eu acho que vai dar para simplificar mais para frente, que vai facilitar um pouco nossas contas. Então, aqui o 11 está dividindo, vai multiplicando, o 5 está multiplicando, vai dividindo. Então vai ficar 220 vezes 11 sobre 5, igual a R, resistência. Se eu dividir 220 por 5, vou chegar no número 44. 440, não? 44, né? Estou fazendo mais rápido aqui de física para não demorar muito, beleza? Igual a R, R igual 484 ohms. Vai acostumando aí com as unidades também, meu amigo. Beleza? Resistência igual a 484 ohms. Beleza. Isso tudo aqui
era para 220 volts. Agora vamos fazer até de outra cor aqui, para 110 volts. Beleza? Então, a gente pode achar, a gente tem a resistência e a tensão. Qual que é a próxima coisa que a gente pode achar? A corrente, com a fórmula URI, né? URI. Temos a tensão, temos a resistência, 484, vezes I. Então, 110 dividido por 484 igual a I. Só uma diquinha rápida aqui. 484 é 44 vezes 11, né? Então, a gente pode fazer o caminho inverso. Igual a 110 dividido por 44 vezes 11. Então, posso simplificar. Esse 11 com esse 11 vai ficar 10 dividido por 44 ou 5 dividido por 22. Certo? Isso aqui em ampere também. Ficou apertadinho ali. Mas o que eu já identifico? Ó? A corrente é metade do que a corrente anterior. Certo? Eu poderia escrever assim também. Ó. 5 dividido por 11 vezes 2. Então isso aqui, ou vezes meio, ou dividido por 2. Você pode pensar de várias formas. Isso aqui é a corrente anterior, de 220. Então a corrente nova vai ser metade da anterior. Beleza? Vamos agora para a potência, ver por que ele ficou menor do que a metade. Então, potência vai ser igual a I vezes U. A gente tem as duas informações. Potência igual a corrente 5 sobre 22, ou 5 sobre 11, vou deixar assim, ó, para facilitar nossas contas. E tensão 110. Aqui, simplificando, vai ficar 10. Vai ficar o seguinte, 5 vezes 10 sobre 2. Dá para simplificar de novo, 5 vezes 5, 25. Aqui vai sobrar 1, né? 25 watts. Ficou 1/4 da potência. Fica bem mais cansativo você fazer à mão, né? Por isso que é importante você entender. Beleza? Eu vou te dar mais uma dica aqui que eu percebi agora de como a gente poderia descobrir que a potência abaixou mais do que a metade. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se eu isolar o I aqui, vai ficar... Lembrando, já resolvemos a questão, só estamos dando uma viajada aqui, legal, para você entender melhor, beleza? Então vamos lá. Potência, aliás, U igual a R vezes I. Então se eu isolar o I, para tirar o I daqui, vai ficar o seguinte, U sobre R, né? E daí a gente chega na outra equação lá, substituindo o I na segunda equação, vai ficar P potência igual U ao quadrado sobre R. Nós já fizemos isso em outra questão, beleza? Então, o R vai ser constante. Mesma história, constante. E agora a potência vai ser diretamente proporcional ao quadrado da tensão. Então, se eu dividir aqui por 2, aqui vai dividir por 4. Porque é o quadrado, beleza? Se eu dividir aqui por 3, vai dividir por 9 a potência e assim por diante, mantendo-se a resistência constante, como foi no nosso caso. Entendeu? Mais uma questão aqui teórica que você poderia utilizar para resolver a questão. Física, acontece muito essa questão de unidades, de pensamento de diretamente proporcional, inversamente proporcional. Então, você vai ter que aprender isso, meu amigo. É até mais importante do que saber fazer tudo isso aqui de conta. Como você viu aqui, você pode resolver a questão em 1 minuto ou pode levar 10 minutos para fazer uma questão. Lembrando que se você for levar 10 minutos para fazer uma questão, pule ela, deixa ela para o final. Faça 10 questões de 1 minuto, é muito melhor do que fazer uma de 10 minutos, concorda? Ufa, acabamos essa questão. Ficou bem longuinha a explicação, mas eu estou deixando muito claro aqui para você aprender bem, beleza? Qualquer dúvida, sugestão, manda aí nos comentários e se inscreva no canal para acompanhar todos os nossos vídeos de resolução de questão de matemática e de física, beleza? Se inscreva aí
Vamos lá para mais questões daqui a pouquinho na área.